Situação hipotética. Carlos possui uma quantidade de revistas que é maior que 500 e menor que 700. Separando as revistas em conjuntos de 8 revistas, Carlos verificou que sobrou um grupo com 3 revistas. O mesmo acontecia quando ele separava as revistas em conjuntos de 14 ou em conjuntos de 20 revistas. Sempre sobrava um conjunto com 3 revistas. Agora, a assertiva para a gente julgar se o item é um item correto ou um item errado. Nesse caso, é correto afirmar que Carlos possui 563 revistas. Pessoal, eu vou trazer agora o comentário dessa questão para você nos mínimos detalhes. Só que antes, é fundamental a gente entender aqui essa situação hipotética para que a gente julgue se a assertiva está certa ou errada. E o que é que a assertiva diz? Deixa eu ficar um pouquinho menor aqui na tela. Ó. Que Carlos possui uma quantidade de revistas que é superior a 500 e inferior a 700, e que essa quantidade, quando ele decidiu agrupar todas as revistas dele em conjunto de 8 revistas, sobrava 3 no final. Ou seja, ele pegou a quantidade de revistas dele e saiu agrupando um conjunto com 8 revistas, mais outro conjunto, e saiu formando vários conjuntinhos com 8 revistas. No final, sobraram 3. Moral da história. A quantidade de revistas que Carlos tem não é um número múltiplo de 8, ou seja, não é um número divisível por 8, porque, afinal de contas, sobram 3 unidades. Só que ele percebeu que essa mesma coisa ia acontecer, ou seja, iam sobrar 3 revistas no final, caso ele resolvesse agrupar todas as revistas dele em conjuntos de 14 ou conjuntos de 20 revistas. Qual é a conclusão que a gente pode tirar nesse exato momento? Que a quantidade de revistas de Carlos não é múltiplo nem de 8, nem de 14, nem de 20. Ou seja, não é divisível por 8, nem por 14, nem por 20, porque em todos os casos sempre sobravam 3 unidades. Essa é a situação hipotética. E a gente quer saber se ele tinha uma quantidade de 563 revistas. Para a gente responder essa questão, eu vou sair aqui da tela e vou analisar todos os dados para você nos mínimos detalhes. Preste atenção. Primeiro passo aqui, ó. Eu vou admitir que o número de revistas de Carlos seja indicado aqui pela letra R. Agora, tem que ter cuidado com uma coisa aqui, deixa eu destacar também isso lá no texto. Ó. A quantidade de revistas é maior que 500 e menor que 700. Então, para a gente não se atrapalhar, porque isso vai ser muito importante, a gente deve destacar que 500 é menor que a quantidade de revistas e essa quantidade de revistas é inferior a 700. Agora, deixa eu pensar com você aqui o seguinte. Ó. Segundo a situação hipotética, quando ele pegou a quantidade de revistas R e dividiu em grupos de 8, imagina aí que ele conseguiu montar X conjuntinhos com 8 revistas. Mas no final, sobraram 3 revistas. A mesma coisa aconteceu quando ele pegou a quantidade de revistas e dividiu em conjuntos de 14, imagina aí que ele conseguiu encontrar Y conjuntos com 14 revistas, mas sobravam 3 também no final. E mais uma vez isso aconteceu quando ele pegou a quantidade R de revistas e dividiu em conjuntos de 20. Suponha que ele conseguiu encontrar Z conjuntos, cada um com 20 revistas, mas no final também sobravam 3 revistas. Gente, nesse caso daqui, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Ó. Já que R é a quantidade de revistas que ele tem, e quando divide R por 8, por 14 e por 20, sempre sobram 3 revistas, a gente pode garantir o seguinte, que R menos 3, ou seja, você pega a quantidade de revistas que Carlos tem, subtrai 3. Aí, esse valor daqui vai representar um número que vai ser, ao mesmo tempo, divisível por 8, 14 e 20. Afinal de contas, a gente está tirando aquelas 3 que sobravam. Então, eu posso dizer para você o seguinte, que R menos 3 representa um número com a seguinte característica. R menos 3 é um número múltiplo de 8, 14
e 20. E com essa informação aqui, eu vou descobrir a quantidade de revistas que Carlos tem. Eu vou descobrir um valor que seja, ao mesmo tempo, múltiplo de 8, 14 e 20, ou seja, divisível por 8, 14 e 20. E para descobrir o primeiro número que tem essa característica, basta a gente descobrir qual é o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre 8, 14 e 20. Como é que a gente faz isso? É bem simples, é só a gente pegar o 8, o 14 e o 20 e fazer uma decomposição em fatores primos, uma decomposição completa do 8, do 14 e do 20. Ó, todos os números são pares, então eu posso dividir todo mundo aqui por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 14 por 2 dá 7, 20 por 2 dá 10. Observe aqui, nesse momento, que só o 4 e o 10 podem continuar sendo fatorados por 2. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dividir 4 por 2, que vai dar 2. O 7, como não divide, eu vou repetir. 10 dividido por 2 vai dar 5. Observe agora que somente o 2 pode continuar na fatoração por 2. Então, eu vou fazer isso. Eu vou dividir 2 por 2, que vai dar 1. Aí, o 7 e o 5 eu vou conservar. Agora, perceba, 7 e 5 são números primos. Então, a gente só pode dividir 7 e 5 por ele mesmo, né? Então, o 5 dividido por 5 vai dar 1. O 7 eu vou repetir. E o 7 por 7 vai dar 1. Observe que nesse momento daqui, ó, eu consegui chegar à fatoração completa do 8, do 14 e do 20. E para determinar o MMC, ou seja, o menor número que vai ser divisível por 8, 14 e 20, é só eu multiplicar esses fatores primos. Assim, ó, 2 que multiplica 2 dá 4, 4 que multiplica 2 dá 8, 8 que multiplica 5 dá 40 e 40 que multiplica 7 dá 280. Então, a moral da história é a seguinte: 280 é o menor número que é ao mesmo tempo divisível por 8, 14 e 20. Só que, pessoal, é muito importante você perceber o seguinte, ó. Esse R-3 que você está vendo aí em destaque, ele é um número que é divisível, ou seja, é múltiplo de 8, 14 e 20. Eu não estou dizendo que esse número daí é 280. Até esse momento, o que a gente concluiu foi o seguinte: o primeiro de todos os números inteiros, que é divisível por 8, 14 e 20 ao mesmo tempo, é 280. Então, esse R-3 pode sim ser substituído por 280. E aí, quando eu pegar R-3 e igualar a 280, eu vou descobrir uma possível quantidade de revistas que Carlos pode vir a ter. Só que existe a condição de que essa quantidade é maior que 500 e menor que 700. E aí eu vou ter que fazer algumas simulações para a gente chegar à conclusão se o item está certo ou errado. Deixa eu sair da tela e continuar essa questão para você. Veja só, de acordo com o que eu falei, é possível, deixa eu colocar aqui na cor vermelha, que R-3, que é esse valor daqui, seja igual a 280. É possível sim. E se você pegar esse menos 3 e passar para o outro lado da igualdade, você vai descobrir que R, que é a quantidade de revista, vai ser igual a 283. Agora se liga, a quantidade de revistas tem que ser superior a 500. Então, essa opção aqui não é possível. Então, deixa eu desconsiderá-la aqui. Ó. E agora, o que é que eu vou fazer? Gente, é importante você perceber que 280 é somente o primeiro. Ele é o menor número que é, ao mesmo tempo, divisível por 8, 14 e 20. Para a gente descobrir o próximo número, o que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que somar a esse 280 outros 280. E aí você vai encontrar aqui, ó, 560. E se você pegar 560, que de fato é divisível por 8, 14 e 20, e a ele você somar outros 280, você pode sair descobrindo aí, ó, os infinitos números que são ao mesmo tempo divisível por 8, 14 e 20. Nesse caso, você iria encontrar aqui, ó, 840. E aí todos esses valores que eu estou encontrando aqui são possíveis valores para R-3. E aí eu vou testar todos eles. Vamos lá. Deixa eu fazer agora o seguinte. Ó.
eu vou pegar R menos 3 e vou igualar a 560. Quando eu pegar esse menos 3 e passar para o outro lado da igualdade, ele vai positivo, e eu vou chegar à conclusão de que R, a quantidade de revista, seria igual a 563. E aí, nesse momento, o que é que você está pensando? Que a assertiva é a correta. Bom, está quase correta, mas você não pode parar aqui. Por quê? Porque você precisa decidir se entre 500 e 700, essa daqui é a única opção. E como é que você vai tirar aí a prova dos 9? Muito simples. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar agora, ó, R menos 3 vai igualar a 840. Quando você pegar esse menos 3 e passar para o outro lado da igualdade, você vai descobrir que R, a quantidade de revista, vai ser igual a 843. E esse valor daqui supera o intervalo entre 500 e 700 e a gente pode desconsiderar essa possibilidade e garanto para você que esse item é um item correto.